Olá, povo lindo de Deus, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e o nosso eterno Pai. Hoje eu vou falar uma palavrinha para vocês, uma palavrinha muito importante. Provavelmente muito de vocês já sabem, né? Na verdade, é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente se converte ao reino de Deus. Mas a profundidade, compreender isso em profundidade é algo que poucos compreendem, poucos compreendem. Mas vamos tentar aqui, destrinchar e trazer para vocês de uma forma bem clara e também profunda acerca do dom gratuito de Deus, que dentre tantos dons, infinitos dons, eu tenho para falar para vocês o dom gratuito da graça. A graça e a nossa salvação. Eu estava aqui pensando, o que é a graça de Deus? Será que você já se perguntou o que é a graça de Deus? A graça de Deus, mais do que favor imerecido, é bom a gente pensar nela como uma caixinha de presente que Deus nos dá. De presente porque a gente não precisa pagar nada para recebê-la. E dentro dessa caixinha existem infinitas possibilidades de favores concedidos pelo nosso Deus. São infinitas dádivas que existem dentro dessa caixinha que nos são concedidas por Deus. Então, além de favor imerecido, quando você tiver um problema, seja medo, angústia, ansiedade, preocupação, Deus ele te dá essa dádiva, ele te dá a capacidade de você vencer esse problema. Não importa qual seja o problema, Deus ele te dá a capacidade de você vencê-lo, de você conseguir superar esse problema. Isso é a graça de Deus. Se tem algum espinho na sua carne e você não consegue vencer, na oração, se você ajoelhar e você pedir a Deus com fé, crendo, Deus ele vai te conceder essa graça. E você, é como se ele tirasse com a mão. Aquilo ali não vai ser mais um problema para você. O que antes parecia ser impossível de ser extirpado da sua vida, com a graça de Deus, ela sai de uma hora para outra. É o que aconteceu, por exemplo, na minha vida. Eu tinha um problema com ansiedade e timidez tão terrível, em que eu não conseguia me expressar em público. Eu tinha muita dificuldade. Quando eu ia me expressar em público, os conceitos na minha mente, eles se embaralhavam. Eu não conseguia levar a apresentação ali, da argumentação, a minha apresentação de forma coerente. Eu embaralhava, eu misturava todos os conceitos na minha mente. Então, aquilo ali eu tinha muita dificuldade. Até que cheguei um dia e caiu a ficha. Peraí, o Senhor ele pode me ajudar. Ele mais do que pode, ele tem o poder para resolver esse problema. E até aquele momento eu vi que eu estava confiando em mim mesmo, eu estava confiando nele. Eu estava confiando nas minhas próprias forças. Porque eu tinha um receio de orar e não ser concedido aquilo. Porque eu acreditava tanto, mas tanto, que eu jamais conseguiria mudar. Porque era um problema, era uma barreira tão grande que eu tinha que eu não acreditava na possibilidade da ajuda divina. Mas aí nesse dia caiu a ficha. E eu falei, quer saber? Eu não vou ficar me limitando àquilo que eu acho que não vou conseguir, que não vou vencer. Eu não vou me limitar a mim, ao que eu acho. Eu vou buscar a Deus
e pedir a ajuda dele, porque de acordo com a sua palavra não haverá impossíveis para Deus. Se creres, verás a glória de Deus, diz a palavra. Então, se a palavra ela é verdadeira e fiel, ela não mente. Então, da forma que eu orar e eu pedir, eu sei que eu crendo vai acontecer. E um dia eu fui no monte e orei: Senhor, eu não quero mais a timidez, a ansiedade na minha vida. Não quero mais, eu não aceito mais não conseguir falar da tua palavra para as pessoas. Isso é o que eu mais anseio fazer, eu não consigo. E aí, na mesma semana, o Senhor ele já começou a mudar a minha mente. A minha forma de pensar, a minha forma de agir é como se ele tivesse virado uma chave na minha mente. E a chave que ele me deu para poder vencer isso foi: filtre tudo que passa na sua mente. Filtre tudo que passa na sua mente. E aí eu tô indo para outro foco aqui, que não seria o foco desse vídeo, mas enfim. Filtre tudo que passa na sua mente. Não permita que qualquer coisa venha passar pela sua mente. Porque a pessoa que permite qualquer coisa na sua mente, ela se torna uma pessoa frágil. Ela se torna uma presa frágil diante do inimigo. E filtrar aquilo que passa na tua mente é uma forma de se resguardar, é uma forma de se proteger. A pessoa que seleciona muito bem aquilo que passa na sua mente, aquilo que ela pensa, essa pessoa ela é uma pessoa forte. Não é qualquer coisa que derruba essa pessoa. Porque ela não permite qualquer coisa passar na sua mente. Sentimentos de derrota, sentimento de frustração, de ansiedade, de medo, de rejeição, expectativa para o futuro. Não, o futuro não te pertence, nem me pertence. O futuro pertence a Deus, vou viver o presente. A ansiedade também, a ansiedade é fruto dessa expectativa que você tem no futuro. E aí eu comecei a mudar, o Senhor me deu essa chave, e aí eu comecei a usar essa chave na minha vida. Sempre quando eu pensava no futuro da forma que eu queria que acontecesse, eu não, peraí, não vou pensar. Vou tirar essa coisinha da minha mente, ó, vou colocar lá no cantinho, deixar esquecido. E era justamente foi justamente isso que me ajudou com a ansiedade, uma chave do reino de Deus. Isso para mim foi uma chave que mudou a minha vida. Além da paz que excede todo entendimento. Aí isso aí não tem explicação. Eu senti uma paz, gente, tão sobrenatural que não foi uma palavra do Senhor que me veio, não foi nada disso, foi algo sobrenatural mesmo. Veio a paz, eu me senti em paz. E é uma paz, gente, inexplicável. É só você sentindo, você vai entender o que eu tô falando. Porque não tem palavras para explicar a paz que excede todo entendimento, que é dada por meio de Jesus Cristo. Então, superando isso aqui, essa é a graça de Deus, entende? Essa é a graça de Deus que te concede a capacidade de você vencer qualquer problema na sua vida por meio da oração. Essa é a graça de Deus. E a maior manifestação da graça de Deus veio por meio. A maior manifestação de graça, ela foi exteriorizada por meio do Filho único de Deus, Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio e morreu por nós, isso mostra tanto que Deus é misericordioso e grandioso. Pensa comigo, Deus, ele tinha os seus filhos, fez a criatura, Adão e Eva, lá no princípio, só que chegou um momento que Adão e Eva pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O que Deus iria fazer para salvá-los, para salvar a descendência de Adão e Eva, que somos todos nós? Porque para que nós fôssemos salvos, era necessário que nós cumpríssemos a lei 100%. A lei é a própria palavra de Deus. A lei é o próprio Deus. Cumprir 100%. Só que o Senhor viu, e o Senhor já sabia, que nós
somos incapazes de cumprir essa lei. Incapazes. É impossível para a gente cumprir essa lei. Impossível. E aí Deus pensando, imagino eu, né? Pensando, os meus filhos pecaram. Para que eles sejam salvos, eles precisam cumprir 100% a lei. Mas não há nenhum sequer, nenhum que consiga cumprir a lei. Há uma única alternativa possível: enviar todos para o inferno. Essa era a única alternativa possível até então. Mas aí faltava uma peça-chave desse quebra-cabeça para terminar e montar o quebra-cabeça. Jesus Cristo é essa peça-chave que faltava. Jesus Cristo, o único Filho de Deus. E aí Deus pensando, eu vou ter que enviar o meu Filho na semelhança de carne para que cumpra a lei. Aí você para e pensa comigo, olha só o risco. Olha só o risco que Deus correu de perder o seu único filho. Porque se o seu filho não conseguisse cumprir a lei, ele perderia nós e também ao seu único filho. Olha só o sacrifício que Deus não teve que fazer por amor de mim e de você. E aí, graças a Deus, Jesus Cristo veio, cumpriu toda a lei. Toda a lei. E no momento do seu sacrifício, foi derramado sobre ele os pecados de toda a humanidade, das gerações passadas, presentes e futuras. Foram derramados sobre ele. E foi debitado na conta de Jesus Cristo os nossos pecados, as nossas transgressões. E além de ter sido debitado na conta de Jesus Cristo as nossas transgressões, além disso, foi debitado na nossa conta os atos de justiça que Jesus Cristo tinha praticado aqui na terra. É por isso que a graça, ela transcorre aí de muitas ofensas para a justificação. Para a justificação. Jesus Cristo morreu na semelhança de carne. Jesus Cristo na carne é onde foi jogado, onde foi debitado todos os pecados da humanidade. Então Jesus Cristo morreu. O seu corpo carnal, esse daqui, foi o que pagou pelos pecados. A dor que ele sentiu, a humilhação, que situação. Mas Jesus Cristo ao terceiro dia ressuscitou e nos espera lá no céu para um dia nós irmos morar com ele. Então você entende toda essa dinâmica? Você entende o quão sério é o pecado? O pecado, ele te leva a um patamar tão distante, quase irreversível, tão distante de Deus e quase irreversível, que Deus teve que se valer dos meios, o último meio que ele tinha para nos salvar, o seu filho, porque não existia outra solução. Não existia outra solução para que eu e você fôssemos salvos. Uma única solução existia: Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não existisse, já estávamos no inferno há muito tempo. Há muito tempo. Então o pecado, ele nos jogou num poço tão fundo, mas tão fundo, que naquele poço você não tem nenhum recurso para sair daquele poço. Você não tem uma escada, você não tem um alto-falante para gritar, você não tem nada. Imagina que você caia num poço, no meio do nada, numa ilha. Você vai morrer ali. E a sua única alternativa é que apareça alguém para te resgatar. E foi justamente isso que Jesus fez. Nos resgatou. E o Pai nos deu a graça
por meio disso, o Pai nos deu a graça. Então a graça nada mais é do que, ei, só creia que eu posso te ajudar, que eu posso te salvar, que o resto eu faço. A graça é isso. Só creia que eu posso te salvar, que o resto eu faço. Você está entendendo que chegou um patamar, nós chegamos a um patamar de depravação, um patamar tão distante de Deus, em uma situação praticamente irreversível, que Deus teve que fazer tudo sozinho para que nós fôssemos salvos. Porque nada do que nós faríamos iria adiantar. Chegou a um patamar que Deus teve que fazer praticamente tudo sozinho. Ele teve que fazer tudo sozinho. Eu digo sozinho, quando eu falo Deus sozinho, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Um só. Então ele teve que fazer praticamente tudo sozinho, sem depender da gente, para que nós fôssemos salvos. Porque se dependesse da gente, nós não conseguiríamos. E Deus fez sozinho. E ele teve que fazer sozinho mesmo. E seria só ele mesmo que seria capaz, só ele mesmo que tem o poder para nos salvar. Nós não temos. Então, a salvação ela não vem da obra da carne. Não é a obra da nossa carne que nos salva. O que nos salva de verdade, é a fé em Jesus Cristo. Somente isso. Nada do que você faz, deixa de fazer, isso vai te ser imputado como justiça para que você seja salvo. Não. A única coisa que você precisa para ser salvo é ter fé em Jesus Cristo. É ter fé, crer que Ele é que te resgata do lamaçal do pecado, te levanta, te lava, te limpa, te coloca roupas resplandecentes e te faz reinar nos lugares celestiais juntamente com Ele. É somente Ele que faz isso. Por isso que, antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já nos escolheu, o Senhor já nos elegeu, o Senhor já nos predestinou. Por quê? Porque não depende de nós, meus queridos. Achei isso tão engraçado. Engraçado que a salvação não depende da gente. Eu lendo o livro de Isaías, eu vejo que o tempo todo o Senhor fala que a salvação vem dele, depende dele. É ele que converte as trevas em luz, é ele que guia os cegos por caminhos que nunca antes andaram. É ele que converte aqueles caminhos tortuosos em caminhos retos e direitos. É o Senhor que faz tudo do início ao fim. É ele que chama, é ele que predestina, é ele que chama, é ele que escolhe você, é ele que te levanta, é ele que te transforma, é ele que te cura, te restaura, é ele que te salva. É ele que faz tudo. Você não faz nada, a gente não faz nada. Ah, Bárbara, mas a gente precisa renunciar, a gente precisa fazer isso, não sei o quê. Sim, isso tudo é consequência de uma pessoa que já é salva. Se você faz isso é porque você já é salvo. É porque você já tem a fé de que você já é salvo. É por isso que você age dessa forma. Mas a salvação, ela não vem da tua obra. Não tem esse negócio, meu Deus, se você não se santificar, se você não fizer não sei o quê, você não vai ser salvo. Não, querido. A salvação vem pela fé. É por isso que tem assim, eu me perguntava muito isso. Por que tem pessoas que passam uma vida, às vezes, distante de Deus, chegando nos últimos momentos de vida, ela crê em Jesus Cristo, pede a Jesus Cristo que a receba no seu reino e Jesus Cristo a recebe, a salva. Por quê? Mas ela não passou a vida toda fazendo coisa errada? Sim, mas a salvação não vem das obras. A salvação não depende daquilo que ela fez ou deixou de fazer. A salvação vem pela fé. Ela creu que Jesus Cristo poderia salvá-la, poderia resgatá-la do monturo de pecado. Ela simplesmente creu. E aquilo ali foi e é o suficiente para que seja salva. Você entende agora? Entende? E as obras aqui, santificação, renúncia, jejum, oração, seja lá o que for, relacionado aí à santificação, tudo isso
é de uma vida de uma pessoa que já creu, já foi salva e que pratica estas obras porque ela crê, ela tem fé que mediante Jesus Cristo ela já é salva. Então ela já age de acordo com a sua fé. Amém. Espero que vocês tenham sido edificados por essa palavra. Espero que o Senhor tenha falado com vocês grandemente acerca dessa palavra tão linda e maravilhosa. E que por mais que seja algo que... A primeira coisa, geralmente, que a gente escuta quando a gente se converte na igreja é acerca disso. Mas a gente não entende em profundidade o que é. A gente não entende como é que é a dinâmica da salvação. Como é que é isso? Como é que funciona isso? A gente não entende a seriedade do pecado. E isso aqui é bom para abrir os nossos olhos e ver a que ponto nós estávamos. Era quase irreversível. E Deus abre os nossos olhos para nós enxergarmos nitidamente, claramente. Amém? Então, que você seja abençoado por essa palavra. Nunca mais se esqueça do que foi dito aqui. Entenda que a salvação ela vem somente pela fé mediante Jesus Cristo. O resto é Deus que faz. E o resto das suas obras, você só faz isso, tenha em mente, você só santifica porque você já é uma pessoa salva. Porque você tem fé, você crê que você já é salvo. Amém? Então, fiquem com Deus, todos vocês. Tchau, tchau.